Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Me chamo Marcos Lopes, seja bem-vindo ao canal Resistência. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 1, versículo 8, o apóstolo Paulo dizendo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele nos orienta pelo Espírito Santo que se alguém anunciasse um outro evangelho, que este evangelho não deveria ser aceito porque ele era amaldiçoado, ou seja, ele era um evangelho anátema. Então a Bíblia é bem clara nesta passagem, em outras passagens, de que não devemos aceitar um outro evangelho, um outro Jesus, caso contrário nós vamos sofrer. Uma pergunta bem interessante que deve ser feita é se o arminianismo também é encontrado na religião dos Mormons, na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? Vamos verificar através deste estudo este fato, se é verdadeiro ou falso. Queridos, eu tenho alguns livros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, no caso os Mormons, são várias literaturas, não dá para apresentar todas que eu tenho aqui, ok? Então, eu procuro ter aqui, entre os meus livros das seitas pseudo-cristãs, ou seitas orientais e tudo mais. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ela diz ter a Bíblia Sagrada como regra de fé, o livro de Mormon, doutrinas e convênios e pérola de grande valor. Além do que, eles têm também a sua famosa revista, a Liahona, uma revista onde são apresentados os templos mormons e tudo mais, ok? Seus missionários estão espalhados aí por todo o planeta, E mais uma seita pseudo-cristã. Eu sei que ao falarmos assim ofende muitas pessoas, mas a verdade bíblica é esta: não podemos aceitar um outro evangelho que não seja o Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Juntamente com essa literatura dos Mormons, também tenho muitos livros de teologia arminiana, ou seja, dos arminianos, ok? Onde são verificadas e analisadas neste canal, tá bom? É verdade que o mormonismo, ele sustenta muitos ensinos estranhos, que são totalmente antibíblicos. Eles dizem que nós devemos verificar se os seus ensinos estão corretos ou não. Diz aqui uma de suas literaturas: as doutrinas de falsos mestres não resistem à prova quando confrontadas com os padrões da medida comprovadas, no caso, as Escrituras. Então, Doutrina de Salvação, página 1, volume 1, página 205, diz que as doutrinas dos falsos mestres não resistem quando são confrontadas com as Escrituras. No caso, eu concordo plenamente quando verificamos através da Bíblia Sagrada, não existe possibilidade de aceitar o mormonismo ou o profeta Joseph Smith como vindo da parte de Deus, tá? Ensinamentos da parte de Deus.
As doutrinas também deles são muito estranhas e eles carregam, né, eles dependem também, além de eles carregarem doutrinas estranhas, eles dependem de um cidadão chamado Joseph Smith Jr. Não há salvação sem a aceitação de Joseph Smith, conforme Doutrina e Salvação, volume 1, página 206. Mas embora os evangélicos não sustentem nenhuma dessas doutrinas estranhas dos mormons, há uma doutrina em que os evangélicos estão em consonância com a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, no caso os mormons. Eu estou me referindo à doutrina soteriológica, ou seja, a doutrina da salvação. Quando você começa a verificar a literatura mórmon, você descobre que através dos seus profetas, dos seus apóstolos e das suas autoridades, que de fato elas são arminianas. Os seus escritos são arminianos. Algo que os arminianos ainda não se deram conta ou não perceberam é que o seu raciocínio soteriológico e suas crenças nesta área, como por exemplo a sustentação do livre-arbítrio, da eleição condicional e etc., elas casam com o mormonismo. É bem verdade que os arminianos tentam de alguma forma fazerem doutrinas que não venham casar com, no caso, o mormonismo. Bem, a grande questão é que os arminianos eles vão dizer que o livre-arbítrio, a maneira como eles entendem o livre-arbítrio é bem diferente das seitas, porque eles construíram uma teologia chamada graça preveniente. O que é graça preveniente? Ela é, na verdade, um remendo na graça, porque você não vai encontrar essa graça preveniente na Bíblia, no Novo Testamento. Você vai achar somente a graça de Efésios 2, 8 e 9. É a graça. Não existe 2, 3, 4 graças. Então, a tentativa, no caso dos arminianos, de tentarem, no caso, fazer com que essa teologia seja aceitável, biblicamente, fica difícil, porque sempre nós temos que ter a Bíblia como regra de fé e prática. Mas numa tentativa de dar uma nova roupagem ao livre-arbítrio, então fizeram esta acomodação, mas que não tem base e sustentação bíblica. Então a questão é que, se os arminianos forem bem honestos com eles mesmos, eles vão perceber que esses 5 pontos sustentados do arminianismo, que destoou da reforma protestante, como, por exemplo, a eleição condicional, a expiação ilimitada, todos esses pontos, a graça irresistível, todos esses pontos são encontrados nas seitas. E é por isso que os reformadores, eles rejeitaram totalmente as doutrinas católicas romanas, não por um capricho, mas simplesmente quando foram recorrer às Escrituras, eles perceberam que não havia sustentação bíblica para, no caso, a remonstrância que formulou em 1610 esse estado de crenças. Porque, de fato, nós vamos perceber que as seitas pseudo-cristãs, não somente o mormonismo que nós estamos estudando aqui, mas está embutido ali o arminianismo. Isso é muito grave, isso é muito sério. Isso não é querer ser tendencioso, falacioso, usar de sofismas. Estamos usando documentação arminiana e documentação das seitas para provar o que estamos dizendo. Na verdade, se você fizer uma pesquisa, você vai perceber que, de fato, não existem seitas que acreditem, por exemplo, em eleição incondicional. Todas elas acreditam no livre-arbítrio também do homem. Então, de certa forma, nós temos que ser honestos com a história, com a teologia, com a Bíblia e com a documentação das seitas.
A Bíblia ela nos adverte em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15, que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhes parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem de tudo, e ele de ninguém é discernido. Então, o homem natural, o homem, ele nasce, tá? E ele desenvolve mentalidades arminianas. Que loucura que você está falando aí, o pesquisador Marcos. Veja bem, o homem precisa da palavra de Deus para compreender totalmente o Deus da Bíblia e a sua soberania absoluta e tirar da sua mente conceitos errôneos sobre Deus. Ele tem que largar o seu racionalismo e a sua lógica, muitas vezes, para acreditar no Deus bíblico. Tá? Então, ele começa a deixar essa mentalidade arminiana, tá? Dessas crenças arminianas, no que tange a soteriologia, quando ele compreende o Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as cartas paulinas, enfim, a palavra de Deus. E aí ele começa a entender os atributos de Deus em sua totalidade. E não somente ficar falando do amor de Deus, porque todo mundo sabe que Deus é amor. Se você chegar para um ímpio e perguntar se Deus é amor, ele vai dizer que sim, Deus é amor. Todos sabem que Deus é amor. Ok? Agora, nós não podemos pensar soterologicamente, ou seja, através da doutrina da salvação, como pensam as seitas. Caso contrário, a gente vai cair no mundo delas. Então, quando nós observamos a mentalidade sectarista, ela está em consonância com o pensamento arminiano. Veja só essa declaração, né, de Joseph Phil Smith. Olha lá. É um absurdo pensar que Paulo ensinaria que no princípio, antes que a terra fosse criada, algumas almas fossem destinadas a vir à terra receber tabernáculos e serem condenadas à perdição, enquanto outras seriam salvas. Tal doutrina é contrária a tudo o que foi revelado. Então, a mentalidade sectária, a mentalidade racional, a mentalidade que está envolvida somente na lógica, ela não compreende. O homem natural não compreende as coisas de Deus. Precisa se voltar para as Escrituras e ler ela sem óculos interpretativos de fontes, sejam elas arminianas, calvinistas, mas simplesmente ler a Bíblia por ela mesma. E você, lendo a Bíblia Sagrada, você não vai se envolver com pensamentos humanistas, com pensamentos filosóficos, com pensamentos sectários. Diz o outro profeta Mormon, aliás, um apóstolo Mormon, dizendo o seguinte: o profeta Nefe, falando dos sacerdotes que foram ordenados segundo a ordem do Filho, declarou: é este o modo pelo qual foram ordenados, sendo chamados e preparados desde a fundação do mundo, segundo a presciência de Deus. Olha só, a mentalidade da seita, ela coloca esse pensamento de eleição, predestinação, como presciência. Então, segundo a presciência de Deus, por causa de sua grande fé e de suas obras, segundo, primeiramente, livres para escolher o bem e o mal, e tendo escolhido o bem e tendo grande fé. Você pode consultar também Alma 13:3 e também 10 e 11. Regras de fé, então, você observa aí o pensamento sectário, o pensamento das seitas. Ou seja, eles estão com uma mente natural, raciocinando e procurando, tentando entender Deus, mas não entenderam. Ok? A gente não pode pensar da forma sectária, nós temos que pensar da maneira bíblica. Ok? Caso contrário, nós vamos pensar
como as seitas, ok? Então, existe um documento Mormon que diz o seguinte: esta ênfase no exercício adequado do livre-arbítrio, juntamente com a insistência de Nefe de que é pela graça que somos salvos. Perceba que não adianta falar somente que é pela graça que somos salvos, porque isso as seitas fazem também. Então, juntamente com a insistência de Nefe de que é pela graça que somos salvos, alinha os ensinamentos do livro de Mormon com o arminianismo do século XIX, no que diz respeito ao escopo da expiação. Olha só esse documento Mormon, meus queridos, dizendo que casam com o arminianismo. Mas não é só o arminianismo, toda seita ela é arminiana, esse que é o problema, ok? Agora, quando nós buscamos a palavra de Deus e percebemos que existiu homens, pastores, que realmente se enquadraram na soberania absoluta de Deus, nós vemos frases bem diferentes, como por exemplo, veja o que o Dr. Lloyd Jones diz aqui: o falso profeta adora falar sobre amor. Muito raramente falará sobre santidade, justiça e ira de Deus. Só isso faz dele falso, diz o senhor Dr. Lloyd Jones, falecido pastor puritano, dizem alguns que foi o último dos puritanos. O que acontece, queridos, é que as seitas, elas pensam de uma maneira racional e lógica somente, querendo interpretar a Deus. E não dá certo pela palavra de Deus você só usar a lógica e a razão, muitas vezes, para interpretar o Deus bíblico. Veja, por outro lado, os profetas e apóstolos, assim como as outras autoridades mormons, sempre ensinaram os 5 pontos do arminianismo e rejeitaram a tulip. Sempre rejeitaram os ensinamentos que foram tirados das escrituras no Sínodo de Dort. Vamos dar uma olhada nesse exemplo que eu vou passar para vocês aqui agora. Olha só, diz aqui essa literatura Mormon o seguinte: por exemplo, os santos dos últimos dias rejeitam 5 princípios da doutrina calvinista da graça enunciada no Conselho de Dort e representado pelo acrônimo TULIP. Ou seja, eles não acreditam na total depravação, na eleição incondicional, na expiação limitada, na graça irresistível e na perseverança dos santos. Olha só o que diz esse documento aí, Mormon de 2006, falando com todas as letras de que o mormonismo é arminiano. Então perceba que não sou eu que estou dizendo, não sou eu que estou afirmando, são documentos dos mormons que declaram e fazem essas afirmações. Bem, então vamos verificar pela literatura mormon o que acredita, quais são os seus pontos que eles sustentam. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha? Sobre o livre-arbítrio, que é a primeira crença e o primeiro ponto do arminianismo, nós vemos esse documento Mormon afirmando o seguinte: Deus não interfere com o nosso arbítrio, mas permite que experimentemos as consequências de nossas escolhas. Veja esse documento Mormon, Ensinamentos dos Profetas da Igreja, afirmando sobre a questão do livre-arbítrio, totalmente em consonância com o arminianismo. Veja esse documento também da Igreja Mormon, diz o seguinte, na página 286, o arbítrio do homem não sofre interferência da providência divina. Se os homens não fossem livres para escolher o bem e recusar o mal, ou vice-versa, não haveria justiça ou mesmo motivo em levá-los a julgamento. Diz também outro documento Mormon o seguinte: o livre-arbítrio do homem é um princípio fundamental que, segundo os ensinamentos da Igreja, até mesmo Deus não pode restringir.
Olha só. Pessoa alguma jamais foi predestinada à salvação ou condenação. Olha só, a rejeição, né, da tulip pelos mormons está bem expressa aí, da mesma forma como os arminianos. Pessoa alguma jamais foi predestinada à salvação ou condenação. Toda pessoa possui o livre-arbítrio, conforme Doutrinas da Salvação, volume 1, página 68. Outro documento mórmon diz o seguinte, pessoal: porque fomos pré-ordenados e predestinados a nos tornarmos iguais à sua semelhança através do uso sábio e adequado do livre-arbítrio. É errado supor que Deus tenha decretado todas as coisas que virão a acontecer, pois a vontade da criatura é livre como o ar. Olha só que declaração. É necessário, então, negar, né, a doutrina da providência divina, dos decretos de Deus, né, de negar a predestinação conforme ensinada pelos reformadores. É necessário negar tudo isso, negar a reforma protestante em nome da sua religião. Mas vamos ver o que diz também os mormons sobre a eleição condicional, que é outro ponto que o arminianismo sustenta. Todo o capítulo se refere ao sacerdócio e à casa de Israel, e os apóstolos não ensinaram que o ser humano seria incondicionalmente eleito para a vida eterna. Olha só, palavras do profeta Joseph Smith, fundador desta religião dos mormons, ok? Que eles dizem ser o restaurador. Mas, como eu venho sustentando por toda esta série, desde o vídeo número 1, que a playlist vai estar aqui embaixo, para você acompanhar desde o vídeo número 1, que toda seita ela é arminiana, eu venho afirmando de que as seitas não acreditam na eleição incondicional. E aqui, mais uma vez, nós vemos Joseph Smith Jr. afirmando, olha, os apóstolos não ensinaram que o ser humano seria incondicionalmente eleito para a vida eterna. Deus escolheu ou predestinou que todos aqueles que haviam de salvar-se ou fossem em Cristo Jesus por meio da obediência ao Evangelho. Olha só, tem esse ponto aí. Para você conseguir obter a salvação, tem que se sujeitar à obediência do Evangelho. Contudo, ele não passa por alto os pecados de ninguém, antes os visita com castigo. E se seus filhos não se arrependerem de seus pecados, ele os rejeitará. Queridos, então nós estamos vendo aí a negação da doutrina bíblica dos decretos, da predestinação, da eleição, certo? E também o seu semipelagianismo de Joseph Smith sendo exposto, como também é exposto na literatura arminiana. Okay? Evidente que todos devem obedecer ao Senhor Jesus Cristo, mas o homem, ele está morto em seus delitos e pecados e ele não consegue obedecer o santo evangelho de Jesus Cristo. É necessário que Deus o salve, que Deus traga arrependimento ao coração deste homem, para que este homem não sinta prazer no pecado.